Nunca imaginei que uma simples pesquisa de campo para um projeto universitário se tornaria a experiência mais aterrorizante da minha vida. Estava em busca de uma antiga mansão para documentar sua arquitetura e história, e quando encontrei a Mansão dos Ecos, localizada nos arredores de um vilarejo isolado, fiquei fascinado. A mansão tinha uma reputação de ser assombrada, mas o que me atraía era a chance de explorar um local com tanta história. O que eu não sabia era que estava prestes a descobrir muito mais do que simples ecos do passado. A mansão estava localizada no final de uma estrada sinuosa, cercada por uma floresta densa. Quando cheguei, o céu estava nublado e uma leve garoa caía, adicionando uma camada de mistério ao ambiente. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto e a vista da mansão através das árvores era impressionante. O edifício era imponente, com suas torres góticas e janelas arqueadas cobertas de teias de aranha. A sensação de ser observado era quase imediata, mas eu estava determinado a seguir em frente. Dentro da mansão, o cheiro de mofo e decadência era intenso. O piso de madeira rangia a cada passo, e as paredes estavam cobertas de papéis de parede desbotados e rasgados. A decoração era opulenta, mas os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados. A mansão parecia estar congelada no tempo, e cada sala revelava um vislumbre de uma época passada. Decidi começar pelo andar de cima, onde os rumores diziam que a atividade paranormal era mais intensa. A escada era imponente, com um corrimão de madeira ornamentado que parecia ter visto melhores dias. Quando cheguei ao segundo andar, percebi que o corredor estava cheio de portas fechadas, cada uma com uma aparência tão opressiva quanto a anterior. Enquanto explorava os quartos, comecei a ouvir sussurros. No início, eram indistintos, quase como se fossem uma ilusão causada pelo vento. Mas logo, as vozes começaram a se tornar mais claras e parecia que estavam me chamando pelo nome. A sensação de que alguém estava me observando tornou-se quase insuportável. Decidi documentar tudo, na esperança de capturar algo em comum. Minha primeira noite na mansão foi perturbadora. Eu havia montado um pequeno acampamento em um dos salões, com minha câmera e equipamentos de gravação. Durante a noite, os sussurros tornaram-se mais intensos e foram seguidos por sons de passos e portas se fechando sozinhas. A câmera capturou imagens borradas e distorcidas que, quando revi, pareciam mostrar formas indistintas movendo-se pelo canto da sala. No segundo dia, comecei a explorar o sótão, que era acessível por uma escada estreita e empoeirada. O sótão estava cheio de caixas e objetos antigos, cobertos de poeira. Havia uma grande arca no centro da sala, e quando a abri, encontrei uma coleção de documentos antigos e fotografias. Entre eles, havia uma carta amarelada, escrita em uma caligrafia elegante. A carta falava de um pacto antigo feito pela família que havia construído a mansão, mencionando almas perdidas e o ciclo eterno. À medida que a noite se aproximava, a atmosfera na mansão tornava-se cada vez mais opressiva. Os sussurros se intensificaram e começaram a formar palavras coerentes, como se as vozes fossem capazes de comunicar algo específico. Decidi que precisava encontrar a origem desses sussurros. Comecei a investigar a biblioteca, que estava repleta de livros antigos e empoeirados. Enquanto explorava a biblioteca, encontrei um livro antigo com uma capa de couro desgastada. O título estava em uma língua que eu não reconhecia, mas as ilustrações mostravam rituais e símbolos esotéricos. O livro parecia estar em perfeito estado, como se alguém o tivesse lido recentemente. Comecei a ler e descobri que a mansão havia sido construída sob um antigo altar pagão, e o pacto mencionado na carta era um ritual para garantir a imortalidade. Na noite seguinte, a atmosfera se tornou cada vez mais opressiva. Os sussurros se transformaram em gritos e as sombras nas paredes pareciam ganhar forma. Decidi confrontar a entidade responsável pelos fenômenos.
No centro da mansão, encontrei uma sala oculta com um altar semelhante ao descrito no livro. O altar estava coberto com velas e símbolos antigos, e uma sensação de energia sobrenatural preenchia o ambiente. Decidi realizar um ritual baseado nas instruções do livro, na esperança de encerrar o pacto e libertar as almas presas. Durante o ritual, a mansão começou a se transformar. As paredes tremiam e as sombras se agitavam, como se a própria mansão estivesse resistindo. No auge do ritual, a entidade responsável pela maldição apareceu diante de mim. Uma figura espectral de olhos brilhantes e uma presença esmagadora. A entidade revelou que o pacto não era apenas para a imortalidade, mas para aprisionar as almas dos que tentassem quebrá-lo. O ritual que eu realizava era uma armadilha, e eu havia sido enganado desde o início. A sensação de desespero era palpável, e a entidade tentou me arrastar para o altar. Com um esforço desesperado, consegui completar o ritual, mas a entidade lançou uma última maldição sobre mim. A mansão desmoronou ao meu redor, e eu fui arrastado para um vórtice de escuridão. Quando tudo acabou, eu estava fora da mansão, mas minha liberdade havia sido comprada a um preço alto. Após escapar da mansão, percebi que o pacto havia sido cumprido, mas minha vida havia mudado para sempre. A sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou, e frequentemente sinto uma presença invisível ao meu redor. A mansão foi destruída e não há vestígios dela, mas as almas que foram aprisionadas permanecerão lá para sempre, e eu continuo a carregar a marca da maldição. Meu nome é Sofia, e o que estou prestes a compartilhar pode parecer absurdo, mas garanto que é a mais pura verdade. Tudo começou com um simples jogo de gacha que baixei para passar o tempo. Eu nunca imaginei que algo tão aparentemente inofensivo pudesse levar a uma série de eventos tão perturbadores e aterrorizantes. E enquanto algumas pessoas apenas colecionam personagens virtuais, eu descobri que os meus eram muito mais do que simples figuras digitais. O jogo se chamava Sombras do Destino. A premissa era simples. Você colecionava personagens gacha e os usava em batalhas contra inimigos sobrenaturais. O que me chamou a atenção foi a qualidade dos gráficos e a riqueza dos detalhes dos personagens, cada um com uma história sombria e intrigante. Sem saber, eu estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. No início, o jogo era uma diversão inofensiva. Eu passava horas coletando personagens, cada um com habilidades únicas e histórias misteriosas. Meu time estava se tornando cada vez mais poderoso, e eu estava empolgada com os desafios que o jogo me oferecia. Mas logo, comecei a notar algo estranho. À medida que avançava no jogo, algumas das histórias dos personagens começaram a refletir eventos perturbadores que estavam acontecendo na minha própria vida. A primeira pista de que algo estava errado veio quando eu desbloqueei um personagem chamado Luna. Sua história era sobre uma jovem que havia sido amaldiçoada e estava presa em um ciclo de sofrimento eterno. O que me deixou inquieta foi que, desde que desbloqueei Luna, comecei a ter pesadelos constantes sobre uma jovem garota presa em uma caverna escura. Eu tentava ignorar, pensando que era apenas uma coincidência, mas os pesadelos não paravam. Um dia, enquanto jogava, recebi uma notificação de que uma nova atualização estava disponível. Eu a instalei sem pensar duas vezes. A atualização parecia normal, trazendo novos eventos e personagens, mas algo estava diferente. As músicas de fundo do jogo tinham se tornado mais sombrias e os diálogos dos personagens estavam carregados de uma tensão palpável. Comecei a notar que a atmosfera do jogo havia mudado para algo mais perturbador e sombrio. A partir desse momento, as coisas começaram a ficar realmente bizarras. Comecei a receber mensagens dentro do jogo de um remetente desconhecido que parecia estar observando meu progresso. As mensagens eram enigmáticas e ameaçadoras, muitas vezes se referindo a eventos que estavam acontecendo em minha vida real.
Era como se o jogo estivesse conectado diretamente ao meu mundo, e eu não sabia como lidar com isso. No início, tentei desconsiderar as mensagens, pensando que era apenas uma parte do jogo. Mas então, um dia, uma das mensagens foi acompanhada por uma imagem, uma foto de minha própria casa, tirada à noite, com uma sombra estranha visível na janela. Meu coração disparou. Quem poderia ter tirado aquela foto? E por que estava sendo enviada para mim através do jogo? Desesperada, tentei entrar em contato com o suporte do jogo, mas não obtive resposta. As mensagens continuaram a chegar, cada vez mais perturbadoras. Em uma das mensagens, havia uma lista de tarefas que eu deveria completar dentro do jogo. Era como se alguém estivesse tentando me forçar a seguir um roteiro específico, e eu estava começando a sentir que minha vida estava sendo manipulada. Decidi que precisava investigar mais a fundo. Voltei ao jogo e procurei informações sobre o desenvolvedor e a origem do jogo. O que descobri foi ainda mais perturbador. O jogo havia sido criado por uma pequena equipe de desenvolvedores, e seu histórico era cheio de reclamações de jogadores sobre problemas técnicos e questões de privacidade. Mas o que realmente me assustou foi descobrir que a equipe de desenvolvedores tinha desaparecido misteriosamente há alguns anos, e ninguém sabia o que havia acontecido com eles. Enquanto continuava a investigar, percebi que a conexão entre o jogo e a minha vida real estava se tornando cada vez mais clara. As tarefas que eu precisava completar dentro do jogo estavam começando a se manifestar no mundo real. As sombras estranhas que eu via nas imagens do jogo começaram a aparecer em minha casa, e sons inexplicáveis começaram a ser ouvidos durante a noite. O ponto culminante chegou quando, uma noite, eu estava jogando e recebi uma mensagem que dizia: "Você está pronta para o próximo nível." A mensagem era acompanhada por um desafio final, um evento dentro do jogo que envolvia uma luta contra uma entidade conhecida como o Guardião das Sombras. Era uma batalha que parecia desafiadora, mas eu estava determinada a enfrentá-la. A batalha no jogo foi intensa e aterrorizante. Os gráficos eram mais sombrios do que nunca, e a música era um lamento agonizante. Durante a batalha, a tela do meu computador começou a piscar e os gráficos começaram a distorcer. As imagens de minha casa e de mim mesma apareceram no fundo da tela, misturando-se com o cenário do jogo. A sensação de que o jogo estava invadindo minha realidade era insuportável. Finalmente, consegui vencer a batalha, mas o jogo não parou. A tela ficou preta e uma mensagem apareceu: "Parabéns, Sofia. Agora você é parte do jogo." Em seguida, a tela piscou e se apagou completamente. Meu computador parou de funcionar e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Quando olhei ao redor, percebi que algo estava terrivelmente errado. As sombras que eu havia visto no jogo estavam agora em minha casa, movendo-se de maneira sinistra e ameaçadora. Senti uma presença opressiva e fria, como se algo estivesse esperando por mim. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair de casa imediatamente. Saí correndo para o exterior, sentindo a atmosfera pesada e ameaçadora que me acompanhava. A sensação de estar sendo observada era insuportável. Eu corri para a rua, buscando abrigo em uma casa vizinha. Quando olhei para trás, a minha casa parecia estar envolta em uma névoa escura, e uma figura sombria estava à janela, me observando com olhos brilhantes e malignos. Finalmente, quando a polícia chegou, minha casa estava vazia e em ruínas. Não havia sinais de vida, e todas as minhas coisas haviam desaparecido. O jogo, minha casa e minha vida pareciam ter sido apagados. As autoridades nunca conseguiram explicar o que havia acontecido, e o caso foi arquivado como um mistério inexplicável. Eu nunca consegui recuperar minha antiga vida, e o que aconteceu na casa Blackwood permanece como um pesadelo constante. Enquanto isso, o jogo Sombras do Destino desapareceu da loja de aplicativos, e ninguém mais parece ter ouvido falar dele.
Às vezes, quando estou sozinho à noite, ouço sussurros e sinto a presença invisível que me observa. E eu me pergunto se, de alguma forma, minha vida se tornou parte do jogo, condenada a uma existência de medo e escuridão, como os personagens que eu colecionei. Eu sempre fui uma pessoa cética quando se tratava de histórias de terror e lendas urbanas. Acredito que a ciência e a lógica são suficientes para explicar a maioria dos fenômenos que algumas pessoas consideram sobrenaturais. No entanto, uma série de eventos inexplicáveis que começaram com uma simples mensagem no WhatsApp desafiou todas as minhas crenças e deixou uma marca profunda em minha vida. Tudo começou numa noite chuvosa, quando estava em casa sozinho, trabalhando em um projeto. A tempestade lá fora era forte e o som da chuva batendo contra as janelas criava uma atmosfera sombria e inquietante. Meu telefone vibrou e, ao desbloqueá-lo, vi uma mensagem do WhatsApp de um número desconhecido. A mensagem era simples e direta: "Você me conhece?" Achei estranho, mas não dei muita importância. Talvez fosse um erro de digitação ou uma mensagem enviada por engano. Ignorei e continuei meu trabalho. No entanto, a mensagem ficou na minha mente e uma sensação de desconforto começou a crescer. As horas passaram e o número desconhecido voltou a enviar mensagens, sempre com perguntas enigmáticas e perturbadoras, como "Por que você não me responde? E você não se lembra de mim?" Decidi responder, apenas para saber de quem se tratava. Quando perguntei quem estava me enviando as mensagens, a resposta foi: "Você não se lembra de mim, mas nós nos conhecemos muito bem." A mensagem estava acompanhada de uma foto antiga em preto e branco de uma pessoa que parecia estranhamente familiar, mas que eu não conseguia identificar. Minha curiosidade aumentou e comecei a investigar o número. Descobri que ele estava registrado com um nome fictício e não havia informações adicionais disponíveis. As mensagens continuaram a chegar, cada vez mais perturbadoras e pessoais. A pessoa parecia saber detalhes da minha vida que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Perguntavam sobre eventos passados e lembranças que eu havia tentado esquecer. Naquela noite, comecei a sentir uma presença estranha em minha casa. As luzes piscavam e eu ouvia barulhos incomuns vindos de diferentes cômodos. Decidi me distrair jogando um pouco no meu computador e, ao abrir o jogo, notei uma nova mensagem no WhatsApp. Era uma foto de um objeto que estava em minha sala de estar, tirada à distância, como se alguém estivesse observando através da janela. O medo tomou conta de mim e eu imediatamente verifiquei a casa, mas não encontrei nada de anormal. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. A pessoa por trás do número desconhecido começou a enviar mensagens com imagens e vídeos de mim em minha própria casa, sem que eu soubesse como isso era possível. Cada mensagem estava acompanhada por uma nota ameaçadora, como "Eu estou vendo você" ou "Você não pode escapar." Foi então que descobri que não era apenas eu que estava recebendo essas mensagens. Meus amigos e familiares também começaram a relatar mensagens semelhantes de números desconhecidos, com detalhes pessoais sobre suas vidas. A situação estava saindo do controle, e a sensação de estar sendo vigiado estava se tornando insuportável. Em uma tentativa desesperada de resolver o problema, procurei a ajuda de especialistas em segurança digital e investiguei a possibilidade de um hackeamento. No entanto, todos os profissionais que consultei disseram que não havia sinais claros de invasão ou de que meu dispositivo estava comprometido de alguma forma. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando recebi uma mensagem que dizia: "O próximo passo é com você. Escolha sabiamente." A mensagem estava acompanhada de uma lista de tarefas perturbadoras que eu deveria realizar dentro de um prazo específico. As tarefas incluíam coisas como sair de casa à meia-noite e ir a um local específico, além de realizar certos rituais que eu não conseguia entender.
Embora eu soubesse que cumprir as tarefas poderia ser perigoso, também sabia que ignorá-las poderia ter consequências ainda mais graves. Decidi cumprir uma das tarefas, indo ao local indicado na mensagem. Era um antigo cemitério abandonado na periferia da cidade. Quando cheguei, encontrei um altar improvisado com velas acesas e símbolos estranhos desenhados no chão. A atmosfera era carregada de uma sensação de desesperança e tristeza. Enquanto estava lá, recebi uma mensagem no WhatsApp que dizia: "Bem-vindo ao jogo. Agora você faz parte dele." No instante em que li a mensagem, as velas começaram a se apagar sozinhas e uma sombra estranha se movia ao meu redor. O medo tomou conta de mim, e eu corri de volta para casa, com a sensação de que algo maligno estava me perseguindo. Os eventos se tornaram ainda mais intensos. Cada vez que eu realizava uma tarefa, algo horrível acontecia. Minhas noites eram repletas de pesadelos vívidos e aterrorizantes, e minha vida começou a desmoronar. As mensagens no WhatsApp continuavam a chegar, cada vez mais ameaçadoras, e a sensação de estar sendo vigiado se tornou constante. Desesperada, decidi entrar em contato com as autoridades e relatar a situação. No entanto, quando a polícia investigou, não encontraram provas concretas que pudessem explicar o que estava acontecendo. A cada dia que passava, parecia que a situação estava se agravando e que o controle sobre minha própria vida estava se esvaindo. No final, a situação chegou a um ponto em que eu estava completamente isolada e aterrorizada. O número desconhecido havia desaparecido e as mensagens cessaram abruptamente, mas o terror continuava a assombrar minha vida. Nunca descobri quem estava por trás das mensagens ou qual era o verdadeiro objetivo do jogo sombrio que me forçaram a participar. A experiência me deixou marcada e traumatizada. Desde então, a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. Sempre que ouço um som estranho ou vejo algo fora do lugar, o medo de que algo sombrio esteja se aproximando de mim volta à tona. E embora eu tenha tentado seguir em frente, as cicatrizes daquelas semanas aterrorizantes continuam a me assombrar.